Tema de hoje: o que tem valor para você? O que tem valor para você? Você já parou para pensar nisso? É óbvio que muita gente diz sim. Para muita gente, hoje, as coisas que realmente têm valor não têm muito mais valor. Não sei se você sabia, mas segundo psicólogos, estudiosos, tudo o que fazemos na nossa vida é influenciado por valores que nós temos impressos em nós. Existem valores que foram impressos em nós, que nós adquirimos através do relacionamento com os nossos pais, relacionamento com professores e relacionamento com outras pessoas. Nós também adquirimos estes valores, os que são cristãos, baseados na palavra. A palavra de Deus, se as pessoas lessem, se as pessoas dessem o devido valor à palavra, você pode ter certeza que a maioria dos problemas que o mundo tem e que as pessoas vivem, esses problemas não existiriam. Eles só existem porque hoje os valores estão distorcidos. Hoje, os canais de televisão, eles já estão há alguns anos trabalhando sorrateiramente com as novelas, com as séries e também os filmes de televisão. Eles têm mostrado um valor para as pessoas, ou algum tipo de valores que estão distorcidos. Por exemplo, nas novelas, nos filmes, a pessoa fumar, beber, se drogar, a pessoa ter relacionamento com o mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher. Para os filmes, principalmente para as novelas, isso hoje é comum. Nunca tivemos tantas séries de televisão. Se você pesquisar, Netflix, no Amazon e outros canais que passam séries das mais diversas, é interessante que a maioria das séries hoje, elas retratam sempre o lado mal. O que tem de série que mostra como, por exemplo, mortos-vivos, pessoas que estão sofrendo depressivamente, casais que têm se separado, famílias destruídas, séries que mostram mulher com mulher namorando, se casando, homem com homem namorando, se casando, se beijando, esses valores que nós antigamente conhecíamos como o certo, o de moral a fazer. Antigamente, por exemplo, era uma mulher, para ela, era dado muito valor quando ela se casava virgem. E hoje em dia isso está invertido. Hoje em dia as mulheres não se preocupam mais com isso, muito menos os homens. Hoje, no tempo que nós vivemos, essa inversão de valores, ela está tão grande, tão profunda, que ela está inclusive afetando a igreja. Antigamente as pessoas respeitavam a igreja. A igreja que eu digo, pessoas, não placas. As pessoas de antigamente, os crentes de antigamente, eles eram mais fáceis de ser contratados. As pessoas falavam assim: você tem alguma religião? Sim, eu sou crente, ou eu sou cristão. Automaticamente ele era contratado, porque antigamente crente era sinônimo de honestidade, de gente que tem moral, de gente que não rouba, de gente que cumpre o horário certinho, que trabalha sem reclamar. Antigamente, 30, 40 anos atrás, era assim. E as pessoas, quando elas olhavam para pessoas assim, as pessoas não gostavam de crente, porque crente era aquele cara que andava com a Bíblia debaixo do braço, ou terno e gravata, mulher com a saia até no pé, e sem usar maquiagem. Essa era a imagem que as pessoas tinham do crente. Então tinha essa rejeição, porque os crentes eram assim. Todavia, no lado de moral, de honestidade, de trabalhar corretamente, de ser uma pessoa de bem, as pessoas respeitavam.
Mas o tempo que nós vivemos, esses valores se inverteram. Hoje você olha para a igreja e você vê na igreja, claro, várias pessoas como eu e você, que precisamos da graça de Deus, mas que, como estudamos semana passada, ele vive na prática da iniquidade, ele vive no mesmo pecado, ele insiste no pecado. E por isso, hoje a igreja ela é desvalorizada, ela é desprezada. As pessoas quando olham para a igreja, hoje tem empresas que quando o cara fala assim, eu sou cristão, sou crente, cara, pelo amor de Deus, eu não quero, porque eu já tive tanta dor de cabeça com crente, já tive tanto problema com crente que eu não quero nunca mais contratar ninguém. Inverteu-se os valores. Antigamente nós víamos pessoas que tinham o hábito de, as suas ações mostravam o seu caráter de pessoas de bem, de pessoas que faziam bem, não que não exista hoje, mas hoje, em relação ao tanto de pessoas que existe no mundo, a população do mundo, isso existe numa escala muito menor. Hoje, infelizmente, por causa dessa inversão de valores, os jovens hoje já não respeitam mais os pais como antigamente, já não obedecem mais os pais como antigamente. Por quê? Porque essas novelas e esses programas de televisão debatem, discutem isso e mostram essa realidade. Olha, você não precisa respeitar o seu pai, você não precisa ouvir tudo que a sua mãe diz. Haja visto que de uns anos para cá, tem pais que para o filho não se perder lá fora, ele permite que ele traga a sua namorada para dormir com ele na sua casa. Isso se tornou algo comum hoje em dia. E isso são contra os princípios de que nós lá atrás aprendemos. Isso aí antigamente era vergonhoso. Os pais de antigamente, eles tinham vergonha, eles ensinavam os filhos, eles corrigiam os filhos. Nós fomos criados assim. Só que a geração hoje é outra. Os valores se inverteram. A vida humana hoje não tem tanto valor como tinha antigamente. Hoje, por questões tolas, por valores irrisórios, tira-se vidas, matam-se pessoas. Hoje nós estamos vivendo num tempo que a pessoa morre por nada ela morre. Seja o que for que nós estamos vivendo neste século 21, nós estamos vivendo tempos difíceis. E quando eu falo de o que tem valor para você, às vezes nós precisamos parar nas nossas vidas, e talvez alguns digam, pastor, mas é difícil fazer isso porque não tenho tempo, a vida é muito corrida. Sim, a vida hoje é muito corrida, mas às vezes nós precisamos parar e refletir para ver realmente o que está impresso dentro das nossas mentes. O que realmente tem valor para nós. O que nós estamos valorizando ultimamente. Nós vivemos numa época, num século, que as coisas têm mais valor do que pessoas. Hoje se briga, se destrói, se mata por causa das coisas. Coisas que acabam. Coisas que pode te trazer prazer por um ou outro momento, mas essas coisas, elas se acabam. Elas não deveriam ter o valor que se dá hoje. Mas infelizmente essa inversão de valores hoje é muito grande. O cara compra um carro zero, e se alguém inadvertidamente passar perto e ralar o carro, esbarrar no carro, o camarada desce louco da vida, porque o carro dele é novo e fez um pequeno risquinho e já quer brigar, e já quer discutir, sendo que a vida que fez aquilo, às vezes até por causa dos problemas, acabou nem entendendo o que fez, e ele é xingado, ele é desprezado, parte-se para briga, porque o carro tem mais valor do que aquela vida. É interessante o tempo que a gente está vivendo hoje. Essa programação que tem hoje do mundo, da televisão e do mundo, está trazendo para a mente do ser humano, principalmente dos mais jovens, está trazendo essa questão de inversão de valores. Os valores hoje eles estão invertidos ou distorcidos. E como resultado disso, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos acabar enxergando valores incorretos.
e as nossas ações vão mostrar realmente quem nós somos. Se existe no coração das pessoas valores, entenda, as suas ações, como eu disse no princípio aqui, as suas ações coordenam, os seus valores, coordenam as suas ações. E hoje é interessante, você pergunta para as pessoas assim, escuta, o que mais tem valor na tua vida? A pessoa fala, o que mais tem valor na minha vida é minha família. Eu amo a minha família, eu tenho o maior prazer de estar com a minha família. Mas geralmente, a maioria das pessoas que falam isso, eles estão sempre ocupados e quase não tem tempo para os próprios filhos. Mas ele diz que ama. Ou seja, ele tem na cabeça assim, eu amo a minha família, mas os valores para ele, o que importa é o que ele está fazendo. E a justificativa é, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer para trazer coisas para o meu filho. E na maioria das vezes, os filhos não precisam de coisas. Filhos precisam de atenção, precisam de um modelo. Hoje mesmo eu recebi, nesse Dia dos Pais, entre tantas felicitações, tantos banners falando Dia dos Pais, um deles me chamou a atenção, ele diz assim, pai é aquele que é um modelo, um exemplo para o filho. Quando o filho olha para o pai, o filho enxerga honestidade, moral, princípios. Isso sim é ser um bom pai. E hoje, as pessoas, os pais hoje trabalham tanto para dar as coisas para os filhos, para satisfazer os filhos, e em vez de imprimir no coração deles, na mente deles, o que eles têm de valores dentro de si. Por isso que a gente vive numa sociedade hoje podre, que fala-se muito de saúde, eu amo saúde, eu amo ter uma vida saudável, e na verdade, a maioria das pessoas estão aí se trabalhando que nem uns condenados, não tem tempo para descansar direito. Hoje as pessoas não descansam direito, por causa de tanta preocupação. Tem gente que diz assim, não, eu não sou apegado às coisas, mas ele vive endividado, porque ele vive gastando dinheiro para comprar as coisas. Esse é o mundo que a gente está vivendo hoje, o mundo materialista. Ou seja, o que tem valor para você? O que tem valor para mim? É sobre isso que eu quero estudar com os irmãos hoje. Quarta passada, eu tive o privilégio de mais uma vez estar lá no centro de recuperação. Aliás, até uma boa notícia, sexta passada, o pastor Bob esteve no médico, depois da cirurgia, depois da operação, da cirurgia plástica, ele acabou passando um tempo de recuperação, foi para casa no domingo passado, na sexta ele voltou no médico, tirou-se os pontos, o médico liberou ele para algumas atividades, para tomar alguns cuidados, mas ele pode voltar às suas atividades normais. E inclusive hoje teve ceia lá no átrio e ele estava lá presente. Se tudo correu bem, ele estava presente. E ele está bem, graças a Deus, em nome de Jesus, né? Ou seja, a oração que se é feita nesse lugar também alcança pessoas que, mesmo não sendo da igreja, são pessoas irmãs em Cristo, e Deus tem alcançado para a glória e para a misericórdia que Ele tem por nós, né? Estive lá no átrio, e na ministração que a gente teve lá, o irmão Emerson, Marcial estiveram comigo, cada um deu uma saudação, uma palavra, e no tempo que eu tive, eu quero até estudar com os irmãos durante esses próximos domingos, a partir de hoje, sobre Mateus capítulo 13. O livro de Mateus capítulo 13 tem coisas importantes, daqui a pouco nós vamos ler algo específico para essa noite. E eu perguntei para aqueles irmãos que estavam lá, perguntei para eles essa pergunta de hoje: o que realmente tem valor para você? O que tem valor para a tua vida? E eles começaram a refletir, e eu disse para eles, parece que as outras coisas que vocês tinham não tinham muito valor. Porque se você está aqui, num centro de recuperação, buscando libertação de bebidas ou drogas,
É porque você enxergou que isto tinha valor. Eu sei que tem gente que fala, não, isso é um escape, que a pessoa tem tanto problema, aí ela acaba se envolvendo com drogas, com bebidas e tal. Eu sei, tem gente que fala isso, legal, tem psicólogos que entendem assim, beleza. Mas eu vejo da seguinte forma, existe algo que tem valor para nós. A questão é nós entendermos o que realmente nós estamos valorizando. E eu disse para eles, vocês são casados aqui? Quem é casado tal? De 18 que tem lá, pelo menos uns 16 levantou a mão, ou casado, ou juntado e tal. Quantos têm filhos? A maioria tinha filhos. Eu falei, que valor tem a sua família para você? Para pensar nisso, eu falei para eles. Entenda o que eu vou dizer, parece que não tem valor nenhum. Parece. Por quê? Porque você preferiu bebida, droga, outros preferem trabalho, e trabalho, e trabalho, em relação ao que tem mais valor na sua vida. Eu falei para eles, vocês já pararam para pensar nisso, que vocês focaram, deram valor para algo que não tem valor? E eles falaram, realmente, o senhor tem plena razão. Um deles, no final até, antes de ir embora, ele me procurou, ele disse, pastor, o que o senhor falou, eu cheguei até a derramar lágrimas, porque eu lembrei da minha companheira, da minha esposa, e ela também envolvida com drogas. Se o senhor souber de algum centro de recuperação de mulheres, me indica, porque quando eu sair daqui, eu estou para sair daqui, se Deus me permitir, quero sair daqui, como o senhor falou, recuperado. Hoje eu entendi, aprendi a valorizar e eu quero sair daqui e aconselhá-la para que ela vá também para uma recuperação. A gente tem uma filha, faz 3 meses que a menina nasceu e eu nem conheço. Não conheço minha filha. E eu estou aqui e a cada dia que eu passo eu não vejo a hora de sair porque eu quero recuperar. Eu sei hoje o que tem valor para mim. Eu falei, amém, irmão, glória a Deus. A verdade é que o diabo, ele é um bom ilusionista. Ele é um bom ilusionista. E eu já falei aqui em outras ocasiões, Mateus capítulo 28, nas suas considerações finais antes de voltar para o Pai, Jesus reunido com os seus discípulos, ele disse assim, todo o poder nos céus e na terra me foram dados. Todo o poder. Eu já disse isso lá várias vezes e aqui também. Fiz essa pergunta. O que sobrou de poder para o diabo? Nada. Ele não tem poder. O que ele tem é uma boa lábia. Ele consegue mostrar, ele consegue criar uma situação, como nós vimos semana passada aqui, o que ele fez com Eva, com Adão, o que ele fez com várias pessoas, ele tentou fazer com o próprio Jesus, tentando Jesus, dizendo assim, olha, se você se prostrar e me adorar, tudo isso aqui é meu, eu te dou, só que você tem que se prostrar e me adorar. Ele tentou Jesus, ele mostra uma situação, ele não tinha poder nenhum, mas ele mostrou uma situação, isso tudo é meu, e ele não tem nada. Jesus rebateu essa tentação, citando a palavra, ele disse, somente a Deus adorarás, ponto. Nós somos tentados, o diabo, ele cria ilusões, e nessas ilusões que ele cria, ele quer trazer essa distorção. Essa distorção é tipo assim, pô, meu pai me deu um conselho, minha mãe me deu um conselho, mas todo mundo, usa-se muito essa expressão hoje, né? Todo mundo faz assim. Por que eu tenho que ser diferente? Sim, você é diferente porque você tem Jesus no seu coração e tem valores espirituais guardados dentro da sua mente, pelo menos deveria ser assim. Mas a maioria das pessoas hoje, elas não têm entendimento do que tem valor, que família tem valor, que honestidade tem valor. E eu disse para eles lá, eu falei, meu filho, quando vocês saírem daqui, vocês vão voltar para a vida. E a vida lá fora, vocês devem saber disso, não é fácil. A vida lá fora, você fica doente, você tem que trabalhar todos os dias, ou pelo menos de segunda a sexta. Você tem que cumprir um horário, às vezes para ganhar um salário mínimo, um salário de R$1.500, R$2.000, dependendo da tua capacidade mais, dependendo do teu estudo mais.
Mas você tem que se submeter, você tem que dedicar tempo àquilo, você vai ter que trabalhar, e honestamente, todos os dias, cumprindo horário, cumprindo regras, porque essa é a vida. Se você é casado, quando você voltar para sua mulher, tal, ela vai te receber de braços abertos, os teus filhos. Só que depois desse reencontro, a vida vai continuar sendo aquela de antes. De vez em quando você vai ter uma treta com a tua mulher, de vez em quando teus filhos vão te perturbar, vão te falar alguma coisa. Vai acontecer. Eu até brinquei com ele, falei assim, o meu filho tem 34 anos, ele já é casado e pai de um filho. O menino vai fazer 4 anos agora esse mês, como o tempo passa. E eu disse, ainda hoje, o meu filho, pai, você pode me ajudar nisso? Você pode me dar um conselho naquilo? Você pode... Sim, claro. Por quê? Porque você é pai até morrer. Essa é a vida. Não adianta você querer entender outros valores, não adianta você querer fazer outras coisas, não adianta você querer praticar coisas que estão distantes dos valores que estão dentro do teu coração, só porque os outros fazem. Foi o que eu falei para eles, vocês têm que sair daqui com essa consciência. Vocês vão ter que trabalhar todo dia, vocês vão ter que arrumar, um deles inclusive falou, eu vou ter que arrumar um emprego, porque... para sair da onde eu estava numa biqueira lá, eu cuidava de uma biqueira, e nesse cuidado que eu tinha um valor X que eu podia retirar por dia, eu achava que eu ia pegar esse dinheiro e comprar algumas coisas para minha mulher e para os meus filhos, e no fim, o que eu ganhava, eu gastava em droga, eu ganhava de tarde, gastava em droga, ganhava à noite, gastava em droga, eu nunca tive nada, eu só perdi, inclusive para sair de lá eu tive que fazer acordos, pagar dívidas, para sair, me colocar aqui para tentar recuperar a vida. Eu falei, sim, você entendeu que aquilo não tem mais valor para você, o que tem valor é a tua família e tal, mas quando você sair daqui, você tem que sair daqui preparado e entender o que tem valor para você. A verdade é que nós vivemos hoje num tempo que esses grandes, ou esses valores morais, valores espirituais, eles estão ficando a cada dia distorcidos na mente das pessoas. E como eu disse há pouco, o pior é que isso tem afetado a própria igreja. Existem pessoas dentro da igreja que elas estão mais preocupadas com os valores deste mundo. Hoje a pessoa vai na igreja mais preocupada em ser curada e de receber prosperidade do que cuidar de sua vida, do que ter uma vida honesta, do que buscar, uma vida de honestidade, de moral. E o resto, a própria Bíblia diz que se você trabalhar honestamente, Deus vai te dar. O problema é que as pessoas não querem mais esperar, elas querem resolver os problemas rapidamente, elas querem ganhar dinheiro fácil, rápido. E por conta disso, a gente vive essa inversão de valores. Hoje as crianças, elas não têm mais aquele sonho, eu vou ser professor, eu vou ser um engenheiro, eu vou ser um médico, ou eu vou ser um bom eletricista, um bom pedreiro, um bom pintor, um bom encanador. Não, hoje a criança quer ser ou jogador, ou jogadora. Por quê? Porque mesmo não tendo muita cultura, se souber jogar bem, ganha muito dinheiro. Essa é a intenção da maioria dos meninos de hoje. E o pensamento é, quando eu for famoso, eu vou ganhar dinheiro, aí eu vou ajudar minha família e tal. Amém, tem uns que dão certo, mas a maioria esmagadora não dá certo. Que tem de jogador no Brasil passando necessidade, vocês nem imaginam. O que nós precisamos rever, nós cristãos, dentro de nós, quais são os valores, o que tem de importante, de valor na nossa mente. Que mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à dificuldade, crises, mesmo no meio de uma enfermidade, mesmo em meio a uma luta, o que realmente tem dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, que valores que nós temos. Quero ler um texto com vocês, porque Jesus nos ensinou algo sobre isso. Livro de Mateus, capítulo 13. Deus é bom, Ele está conosco. Aleluia. 3 versículos apenas. Jesus está
neste livro de Mateus, ou neste capítulo de Mateus 13, Jesus está ensinando algumas coisas preciosas para os seus discípulos e para as pessoas que o seguiam. Jesus gastava muito tempo e ele tinha uma forma de ensinar fantástica. Jesus ele usava parábolas. Parábolas são histórias comparativas e ele usava isso como figura de linguagem para atiçar a mente das pessoas, despertar a mente das pessoas, fazer com que elas entendessem. E mesmo assim você vai ler aí, se você ler o capítulo 13 inteiro, tem determinados versículos que diz que Jesus, ele falava por parábolas, até porque muita gente não dava valor, não entendia mesmo, e ia se cumprir algo que Isaías tinha profetizado 400, 500 anos antes. Mas vamos lá, Mateus 13, 3 versículos, 44, 45, 46. Jesus está nos seus ensinamentos dizendo para eles o seguinte, dando exemplos. O reino dos céus o reino dos céus é como? Bom, primeiro ele diz, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Segundo exemplo que Jesus dá, versículo 45, ele diz, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas, preciosas. 46, encontrando uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo o que tinha e a comprou. Só até aí. Qual é o exemplo que Jesus está dando aqui? Falando para aquelas pessoas. Vocês estão tão preocupadas com as questões do mundo, dessa vida, que vocês não entendem que existe algo superior, maior, muito mais valioso do que vocês estão vendo e vivendo aqui. Se Jesus estivesse hoje pregando, ou falando, ou citando esta mesma parábola, a maioria das pessoas iriam desdenhar. Porque no coração das pessoas hoje o que importa é ter coisas. É ter um carro zero, é ter uma casa no Alphaville, é viajar, é ganhar dinheiro, é ter um bom emprego e tal. Esse é o desejo das pessoas. Nada de ruim, nada de mal nisso, desde que isso não torne-se um Deus para você e você comece a distorcer os valores. E esse é o problema de hoje. As pessoas vão na igreja não para adorar a Deus por aquilo que Ele é. Desculpe. As pessoas vão na igreja e adoram a Deus por aquilo que Ele faz. Deus faz. Deus abre porta. Deus cura. Deus abençoa. Deus enriquece. Então, por isso, eu vou lá. Agora, e se Deus, de repente, não faz isso? Então eu não vou porque esse Deus não é tão bom quanto eu imaginava. Espera um pouquinho. Então você não entendeu o que é valoroso, o que tem valor para você. Foi isso que Jesus quis mostrar nessas duas, pelo menos, parábolas para aquele povo. Ele disse assim, camarada, ele encontra num campo um tesouro, e ele vê que aquilo é tão valioso, que ele enterra de novo, vai, vende tudo que tem, vem e compra aquele campo, e depois ele vai e pega aquele tesouro para ele. Ele sabe o valor daquilo. Jesus ainda diz assim, é como alguém que procura pedras preciosas, ele acha uma pérola, uma pedra boa, linda, bem grande, preciosa. Então o que ele faz? Ele também vende tudo que ele tem e compra aquilo porque ele sabe que aquilo tem valor. Jesus não está falando para eu e você pegarmos as nossas coisas, vendermos e darmos na igreja ou darmos para Deus. O que Jesus está querendo mostrar é que existe algo que tem muito mais valor nesta terra do que as coisas que existem aqui. E eu disse para aqueles jovens lá, irmãos lá do átrio, você já se imaginou andando em ruas de ouro? Vocês já se imaginaram estar num lugar que não tem choro? Não tem derramar de lágrimas, não tem enfermidade,
não tem doença, não tem mal, não precisa de sol, não tem noite. Estar num lugar totalmente diferente do que nós vivemos hoje, na presença de Deus, com um corpo incorruptível, com uma mente totalmente renovada, ou seja, uma outra vida. Você já se imaginou nessa vida? Desculpe, a maioria disse não. E os cristãos de hoje, acho que ninguém nunca parou para pensar assim, poxa, como é que vai ser a vida no céu? Como eu vou ter gozo e paz lá no céu? Que gostoso vai ser viver aquela vida. Não, as pessoas só pensam no hoje. Não, eu quero viver bem aqui, eu quero comer bem aqui. E entenda, eu vou repetir aqui, não que você e eu não possamos. A questão é que a gente está valorizando, focando muito coisas que não têm muito valor. E existem coisas na vida que são muito mais importantes, e foi exatamente isso que Jesus quis despertar no coração daquelas pessoas. Nós vamos estudar semana que vem sobre esse capítulo 13, e num dos textos aqui, Jesus fala do joio e do trigo. Essa semana que passou, eu mandei para vários irmãos membros da igreja, que eu tenho um número de telefone, sobre um vídeo pequeno de alguém mostrando a diferença entre o joio e o trigo. Eu achei interessante, porque eu sempre falei aqui, e é tão bom você, além de falar, mostrar. O cara pegou o joio, pegou o trigo, tirou do mesmo lugar, ó, aqui está o joio, aqui está o trigo. Qual que é a diferença? Eles são muito parecidos. Qual que é a diferença? Ele pegou o joio, esfregou, quando abriu a mão virou um farelo e foi embora. Ele pegou o trigo, esfregou, quando ele assoprou o farelo foi embora, mas sobrou várias sementes. Eu falei, essa é a diferença do joio para o trigo. O trigo tem conteúdo, o joio não. Só que o interessante é que Jesus falou, dando o ensinamento para os seus discípulos, Jesus disse assim, perguntaram, né? Escuta, você quer que tira o joio? Ele falou, não, deixa os dois crescerem juntos. Mas vai chegar um dia que os anjos, eles vão fazer a separação do joio e do trigo. E a Bíblia diz que alguns vão despertar ou vão estar na presença de Deus para desonra, para a vergonha eterna, e outros estarão diante de Deus para o gozo, para a vida eterna na presença dele. Então Jesus está querendo mostrar para aquelas pessoas que tem algo que tem muito mais valor. E no contraponto disso, o diabo hoje, ele quer mostrar que as coisas deste mundo é que têm valor. De que essas coisas de Bíblia, de moral, de honestidade, de virgindade, de ter uma vida correta, justa, isso não tem muito valor. O que tem valor é você fazer o que tem que fazer, o que dá na cabeça, depois você dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali, você vai se ajustando, porque o mundo é assim, o mundo jaz no maligno, então você pode fazer o que você quiser, você pode viver o que você quiser, e realmente você pode fazer o que você quiser e viver o que você quiser, só que você vai ter que arcar com tudo aquilo que vier como fruto da colheita que você fez durante a sua vida. Isso é fato, isso é bíblico. Ou seja, nós precisamos entender o que valores temos dentro de nós. E uma das coisas mais importantes que Deus nos deu como valor é a nossa vida. A gente até canta aqui, você e eu temos valor. Por que a gente tem valor? Porque Jesus pagou um preço caro na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida. Preço de sangue. A vida dele pela minha e pela tua. A gente tem valor porque a partir do momento que a gente reconhece esse sacrifício de Jesus, que a gente entende esse sacrifício, o seu Espírito passa a habitar em nós. O Espírito Santo não habita em qualquer um. Ele habita só naqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador, que tem novos valores dentro da sua mente. Ou seja, eu e você temos valor. A pergunta que eu te faço é: qual o valor que Deus tem na sua vida? Se é que eu posso usar essa questão aqui, falando no nosso Deus, qual o valor que Deus tem na sua vida? Que tipo de valorização você tem dado a Deus? A gente tem que pensar nisso.
Jesus também deu uma dica, acompanhe aqui no telão, Mateus capítulo 22, a partir do versículo 34, Jesus estava naquela reunião com os seus discípulos e tal, e com aquele povo que estava com ele, sempre tinha ali saduceu, fariseu, que vivia de longe observando para ver o que Jesus falava, ou de alguma forma tentando pegar Jesus de calças curtas, no sentido figurado, para desmoralizá-lo. E um destes, o texto diz, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, se você ler nos versículos anteriores ao 34, Jesus deu uma resposta e os caras ficaram sem o que falar na pergunta que eles fizeram. Aí, como eles viram, os fariseus se reuniram. Aí um deles, 35, perito na lei, ele pôs à prova Jesus com essa pergunta. Ele falou assim, 36, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Qual é o maior mandamento? Jesus respondeu, 37, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Versículo 39 ele diz, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. 40, Jesus encerra dizendo, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que Jesus ensinou? Você tem que aprender a valorizar Deus. Deus tem que ser primeiro na tua vida. Você tem que amar a Deus acima de tudo. Às vezes você fala assim, poxa, vivem me cobrando, né? Falando que eu tenho que amar a Deus, mas eu tenho a minha vida, eu tenho as coisas que eu tenho que fazer diariamente. Sim, eu e você também temos. Mas que tipo de valor nós damos a Deus? Que tipo de destaque Deus tem nas nossas vidas? Que tipo de adoração nós entregamos a Ele? Que tipo de reino, de lei, de mandamento, de vida dos céus Ele já conseguiu imprimir em nós? Que tipo de valores espirituais já estão em nós? A gente tem que se perguntar sobre isso e se perguntar, se for possível, diariamente. Porque senão a gente vai acabar se desviando, a gente vai acabar invertendo valores. A gente vai acabar amando um mais do que o outro. A gente vai acabar perdoando um e não vai perdoar o outro. A gente vai acabar ajudando um, não ajudando o outro. A gente vai acabar tendo ódio, raiva. Porque a gente vai começar a ter esses valores distorcidos dentro de nós. E se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus, principalmente os evangelhos, Jesus ele ensinou coisas preciosas, tratou questões preciosas da vida. Hoje em dia, por qualquer coisa, por mais simples que seja, as pessoas se afastam de Deus, como se Deus não tivesse valor nenhum. E infelizmente, por conta disso, está cheio de gente aí desviada, afastada, gente fraca na fé, gente que sucumbiu ao longo do tempo por conta de não entender ou de não dar um lugar de destaque ao nosso Deus na sua vida. E aí é questão de opção. Se você tem valores impressos, valores espirituais impressos, você vai optar por viver uma vida voltada para Deus. As coisas desta terra não terão tanto valor como Deus para você, como estar na presença dEle, como, por exemplo, cultuá-lo. Vocês estão aqui hoje, de manhã tivemos outros irmãos que estavam aqui, mas a gente tem muitos lugares vazios. Eu até disse isso de manhã e repito, não falei na mensagem, mas vou falar agora dentro da mensagem. Tem gente que falou para mim assim, pastor, o senhor me perdoa, eu não estou indo lá na igreja porque não está podendo, né? O senhor não está deixando, então eu estou indo numa outra igreja. Eu falei, irmão, eu nunca proibi ninguém de vir na igreja. Eu, mais do que ninguém, quero ver a igreja superlotada. Eu nunca proibi. Aliás, está cheio de igreja por aí lotada. É que nós optamos por respeitar uma lei, um decreto que foi assinado pelo prefeito da cidade para nos permitir voltar a cultuar a Deus dentro de uma capacidade mínima ou máxima e também com algumas restrições.
Não sou eu que proíbo pessoas acima de 60 anos vir na igreja. Esse decreto proíbe. Esse decreto também aconselha pessoas que têm doenças, essa comorbidade que eles chamam, pessoas que têm doenças mais profundas, de maior risco, eles aconselham a não ir, mulheres que estão grávidas, a também não ir, crianças a também não ir, porque tem uma determinada idade que eles são transmissores fatais mesmo, eles não fazem mal nenhum para o corpo deles o vírus, mas eles levando isso para casa, para os avós, para os familiares, é capaz de alguém pegar e acabar morrendo. Existe este estudo, que ainda não é comprovado, mas existe esse estudo, então baseado num estudo da ciência e tal, eles criaram esse decreto. E nós, como igreja, que conhecemos a palavra, a gente colocou isso e expôs aos irmãos. Se você perguntasse para mim, pastor, por que o senhor... Eu não estou proibindo ninguém de vir à igreja, ao contrário. Para mim seria um prazer estar todo mundo aqui. Momentaneamente, segundo a orientação e o decreto da prefeitura, para nós abrirmos, nós temos que abrir assim. E nós ainda estamos investindo, gastando dinheiro para tirar todo tipo de mal, né? A gente contratou uma empresa, a cada 15 dias essa empresa está vindo aqui, fazendo toda a descontaminação, para o bem das pessoas. Tem igreja que não está fazendo nada disso. A gente ainda tem álcool gel à disposição, aí se você quiser tomar banho de álcool gel, tem um monte que doaram para a igreja, a gente tem caixas, pode até na portaria, eu até pensei, né, vamos ungir e vender e tal, mas como aqui a gente não faz isso, né? Mas tem um monte de álcool gel, você pode lambuzar a mão, a testa, passar no cabelo para ver se fica preto, né? Enfim, a gente se submeteu, porque a gente preza pelos valores espirituais e pela palavra de Deus. E por causa disso nós somos taxados. O pastor não deixa eu ir na igreja. Então eu vou em outra igreja, porque na outra igreja estão deixando. Irmão, se você tiver que ir, vai, vou fazer o quê? Ué, eu vou brigar com você porque você está indo em outra igreja? Eu estou te aconselhando para o teu bem, segundo a ciência, que você não pode ir, mas se você quiser ir, problema seu. Ué, é simples. A gente tem vivido esse tempo, irmãos, e nesse tempo que nós temos vivido, até esses valores estão distorcidos. A gente tem que tomar muito cuidado hoje, porque tem pessoas que poderiam, por exemplo, estar aqui hoje e não estão, porque, me permita dizer isso, talvez, Deus não tenha tanta importância como deveria ter, Deus não tem tanto valor como deveria ter. E eu estou te falando isso porque a gente tem que tomar muito cuidado. Eu gostaria de ler um salmo com os irmãos, Salmo 106. Quando eu li na sexta-feira, ele me chamou a atenção. Os salmos dos 150, pelo menos 73, 74, foram escritos por Davi, alguns pelos filhos de Asaf ou por Asaf, tem um salmo de Moisés e outros escritores. Provavelmente este Salmo 106 era de alguém da época do povo que saiu do Egito, ou alguém que na frente, ou lá na frente, tinha um relacionamento com Deus e usou o que o povo passou pedindo para Deus que Deus tivesse misericórdia dele. E você vai entender isso na leitura, uma leitura até que grande aí, todos os versículos. Vamos lá, Salmo 106, a partir do versículo 1, o escritor aqui, o salmista, ele escreveu o seguinte: aleluia, deem graças ao Senhor porque Ele é bom. E Deus é bom, não é, meu irmão? O seu amor dura para sempre. Gostaria de ler com os irmãos, porque de manhã a gente leu, foi tão gostoso. Vamos ler juntos o versículo 1. Aleluia, deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Aleluia. Versículo 2, o salmista disse assim: quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Versículo 3, ele diz assim: como são felizes os que
perseveram na retidão, na justiça, na lei, que sempre praticam a justiça. Gente que tem valores e estão firmados nestes valores. É isso que ele está querendo dizer. Versículo 4, ele diz assim: lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares. Para quê? Versículo 5. Para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te junto com a tua herança. Versículo 6, ele diz assim, ele reconhece: pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. Versículo 7, no Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Versículo 8, contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Versículo 9, repreendeu o mar vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Versículo 10, salvou-os das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. Versículo 11, as águas cobriram os seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Versículo 12, então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Veja que interessante, versículo 13, mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Versículo 14, dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Versículo 15, deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. Versículo 16, no acampamento, tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. Versículo 17, a terra abriu-se, engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Versículo 18, fogo surgiu entre os seus seguidores, as chamas consumiram os ímpios. 19, em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal. Versículo 20, trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Versículo 21, esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas ou coisas grandiosas no Egito. Versículo 22, maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao mar vermelho. 23, por isso ele ameaçou destruí-los. Mas Moisés, o seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. 24, também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele. 25, queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. 26, assim de mão levantada, ele jurou que os abateria no deserto. 27, e dispersaria os seus descendentes entre as nações e os espalharia por outras terras. 28, sujeitaram-se ao jugo de Baal Peor e comeram sacrifícios oferecidos a ídolos mortos. 29, provocaram a ira do Senhor com os seus atos, e uma praga irrompeu no meio deles. 30, mas Finéas se interpôs para executar o juízo, e a praga foi interrompida. Versículo 31, isso lhe foi acreditado como um ato de justiça, que para sempre será lembrado por todas as gerações. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles, Moisés foi castigado. 33, rebelaram-se contra o Espírito de Deus e Moisés falou sem refletir. 34, eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Valores invertidos. 36, prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. 37, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios.
38, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. 39, tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e os seus adversários dominaram sobre eles. 42, os seus inimigos os oprimiram e os subjugaram com o seu poder. 43, ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. Mas Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. 47, o salmista diz: salva-nos, Senhor nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. 48 e último, ele diz: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo o povo diga, o que mais? Quero encerrar, irmãos, tratando sobre este assunto aqui com vocês, com quem está assistindo nesta noite, agora de domingo. Porque eu não sei, como eu disse, se você já imaginou qual o valor da eternidade. Qual o valor de Deus para a tua vida. Qual o valor que tem um culto. Qual o valor que tem o reino dos céus para você. Qual o valor que tem, por exemplo, tua família? Que destaque tem na tua vida? Os valores estão tão distorcidos que as pessoas hoje, por causa dessas práticas, se esqueceram do Senhor, se afastaram do Senhor. E por isso a gente vive uma geração fraca, espiritualmente falando, dispersa, cada um preocupada com a sua vida, com os seus problemas, com as suas dificuldades. E o tempo está passando. E eu não sei se você sabia, mas o mundo está acabando. A Bíblia nos mostra fatos que estão acontecendo hoje. Elas já estavam previstas, ou estes fatos já estavam previstos na Bíblia. A Bíblia está se cumprindo. Resta saber se nós estamos com os valores invertidos ou se nós estamos focados em Deus. Se nós estamos dando o valor devido para Ele. Porque se nós dermos o valor devido ao Senhor, como disse o salmista certa vez, Senhor, vale mais um dia na tua presença do que 1000 em outro lugar. Ou seja, o que eu quero te chamar a atenção hoje, ou te encorajar nesta noite? O salmo que o pastor Paulo leu no começo, Salmo 100, em que o salmista escreveu: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com tristeza. Amém? Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez, somos dele. Ele nos fez, somos dele. Ele nos fez, somos deles. Amém? O texto ainda diz: somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Você vê que no Salmo 106 o salmista diz assim: Senhor, nós pecamos e os nossos antepassados também pecaram. E eles pagaram um preço caro pelo pecado deles. Qual foi o pecado do povo do passado? Valorizar as coisas, olhar para aquelas coisas. Então eles não tinham o que comer, eles reclamavam: ah, Deus, saudade do Egito, eu era escravo, subjugado, mas lá pelo menos tinha água para beber. Aí Deus manda água.
Aí eles se alegravam, oh, glória a Deus, Deus é bom, e Deus livrou eles, o mar se fechou, os soldados do Egito morreram todos, pegaram tamborins, dançaram, cantaram, só o Senhor é bom, a sua glória é poderosa, dura para sempre o seu amor e tal, Deus é bom até o outro dia quando eles tiveram fome. Ei, Senhor, nós estamos com fome, lá no Egito a gente tinha comida, aqui como é que vai fazer? E Deus manda um maná, porque Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Aí eles comeram maná por um tempo, depois se cansaram do bendito maná. Oh, maná, isso aqui é bom, mas já está me perturbando, não aguento mais. Senhor, eu era escravo, trabalhava 12, 13 horas por dia, mas eu comia carne. Deus manda carne, e eles comem até sair pelo nariz. Eles sempre se afastavam de Deus, eles sempre reclamavam de Deus. E o salmista disse isso. Ele falou assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não quero cair nessa. Eu não quero inverter valores. Para mim, o Senhor tem valor. Eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor cuida da minha vida. Eu creio que no devido tempo o Senhor vai abrir as portas. Eu creio que o Senhor vai me curar. Eu creio que o Senhor vai me libertar. E se o Senhor não me curar, não me libertar, eu ainda vou estar na tua presença, porque o Senhor é o meu Deus. Eu vou passar a eternidade contigo. É esse valor que nós deveríamos dar em primeiro lugar para Deus. Mas infelizmente hoje a gente vive um tempo que as pessoas... Mas é bom saber que você está aqui hoje. E se você está aqui hoje, é porque você ama Deus. Você tinha talvez coisa melhor para fazer. Mas se você está aqui é porque você ama Deus. Eu gostaria de encorajar você a ficar de pé para a gente orar. De longe mesmo, diga para a pessoa que está do seu lado: você tem valor, viu? Você tem valor. Você que está aí pela internet, você tem valor. Tanto valor que o apóstolo Pedro, ele escreveu, 1 Pedro 2,9, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para que eu e você somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus? Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi para isso que Deus nos chamou. É por isso que nós estamos aqui hoje. Se o mundo entendesse esse valor que Deus deveria ter, eles não invertiam. Se os jovens entendessem isso, eles não se afastavam. Se as pessoas entendessem isso, eles não se enfiavam em drogas, em prostituição, em bebida, em mentira, em imoralidade. Permaneceria firme. Por quê? Porque ele sabe, ele conhece o Deus que ele tem. Coragem você a fechar os teus olhos. Coragem você a meditar sobre isso antes da gente encerrar.